Queridas amigas e amigos que nos acompanham no Centro Espírita Caminho de Luz, meu nome é Carlos e hoje estaremos mais uma vez juntos no nosso programa Refletindo com Emmanuel, dando prosseguimento aos comentários do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, tece importantes comentários sobre passagens do Evangelho de Jesus. Hoje nós trataremos do capítulo 13, que é a carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram das concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, mais uma vez, Emmanuel, nos seus comentários sobre o livro Caminho, Verdade e Vida e dessas passagens do Evangelho de Jesus, eles nos trazem importante conhecimento sobre as questões que envolvem o que nós chamamos de pecados da carne, né? O que nós, por atavismo, né, nós já temos essa questão do pecados da carne. E aí ele vem esclarecer, por meio, né, dessa passagem do Evangelho de Jesus, alguns aspectos que eu vou trazer agora. Inicialmente ele fala aqui, né, que até os apóstolos falavam, né, das concupiscências da carne, dos seus criminosos impulsos e nocivos desejos, né? E nós mesmos aproveitamos esse símbolo do Evangelho para falar disso que eu já falei anteriormente, que são os pecados da carne. Mas é importante nós entendermos, entretanto, o que é a carne. Exatamente. Da onde vem o nosso... Na verdade, nós falamos a carne, é a matéria que compõe o nosso corpo. É a matéria que envolve o nosso perispírito, né, e nosso espírito, alma, que é o verdadeiro responsável pelos nossos atos. E isso Emmanuel, pouco a pouco, ele vem trazendo. Então ele pergunta e já fala assim, Emmanuel já fala, entretanto, o que é a carne? Né? E ele fala que cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. Né? E ele esclarece que a carne é um condensado, é um composto de fluidos condensados, dando o primeiro conhecimento que está no Livro dos Espíritos e da própria Gênese, em que fala que a matéria ela é oriunda do fluido cósmico universal. Ou seja, tudo que compõe o nosso corpo, tudo que é matéria, inclusive o nosso perispírito, ele é oriundo desse fluido cósmico universal, que se condensa e forma essa matéria densa que envolve
né, o nosso perispírito e o nosso espírito. Então esse é o primeiro conhecimento importante que nós devemos ter sobre isso, né? A origem do nosso corpo, da nossa massa corpórea, né? Naturalmente, esses fluidos se reunindo obedecerão os imperativos da existência terrestre, ou seja, esses fluidos que formam o nosso corpo, né, eles passam a se submeter, né, à exigência de nós, da nossa reencarnação, né? E a questão 66 do Livro dos Espíritos, ela trata um pouquinho disso, né? Por que nós temos que encarnar? Por que nós temos que vir para a existência terrestre? Né? No capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências, a reencarnação, que é tratada na questão 66, e que eu vou rapidamente passar aqui. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E aí a espiritualidade responde: sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, retornando à carne. A necessidade do espírito, né, com as suas limitações, com tudo aquilo que ele traz de inúmeras encarnações, ele precisa retornar à carne. E é no momento em que ele retorna na carne que o espírito volta a ser testado efetivamente. Porque na carne, longe da erraticidade do mundo espiritual, onde as coisas são mais fáceis, onde nós aprendemos e conseguimos evoluir estando no mundo espiritual, mas é somente na carne que o espírito se depura, aonde realmente ele retoma as necessidades, se distancia do mundo espiritual, e assim ele pode, por ele mesmo, o espírito dentro da carne, passando pelas necessidades da carne, mas que não são da carne, e sim são desse espírito milenar que traz dentro de si inúmeras questões, inúmeros problemas, e ele precisa efetivamente retornar à existência terrestre para que ele possa evoluir. E é disso que se trata a questão dos pecados da carne. É o espírito que, durante as suas existências, vem acumulando uma série de questões dentro dele, e que no momento em que ele retorna para a carne, ele passa a ser testado novamente, né? E aí os espíritos ele falam mais à frente: quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. E aí nos coloca também pelo tipo de planeta que nós estamos. Na medida em que nós estamos num planeta de provas e expiações, já nos coloca na condição de espíritos imperfeitos. Espíritos, mais uma vez repito, que carregam dentro de si inúmeras questões, né, que vêm conosco: o orgulho, a inveja, o egoísmo, a falta de caridade, a falta de amor. Tudo isso nós trazemos em maior ou menor grau. Quando nós estamos na erraticidade, ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, nós não deixamos de possuir esses limites, esses defeitos, digamos assim, essas vicissitudes. Mas lá no mundo espiritual, longe da carne, da matéria, nós não sentimos tanto essas questões, né? E é por isso que na erraticidade é que nós nos preparamos ao retorno da carne. Nós estudamos, nos conhecemos melhor, mas no momento que nós retornamos à carne e temos o esquecimento desse passado, é que efetivamente a gente pode dizer que o jogo começa. É quando nós, com nós mesmos, retornando à carne, retornando à matéria, nós voltamos a nos testar. Mas é lógico que dentro de nós temos todo o conhecimento adquirido na espiritualidade e nós não evoluímos, nós sempre evoluímos, caminhamos para frente. Né? E mais uma vez, Emmanuel comenta aqui sobre essas questões, as nossas vicissitudes. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. E ele reforça mais uma vez que essas questões todas que nós carregamos não tem nada a ver com a matéria, não tem nada a ver com o corpo que carregamos. O nosso corpo, a nossa aparência, ele é fruto da hereditariedade que Emmanuel fala também. Mas o espírito imortal que habita dentro de nós, esse sim, é responsável
por todos os limites, todas as limitações e vicissitudes que nós temos, como também Ele é responsável por todas as coisas boas que nós construímos durante as diversas encarnações. Né? E Emmanuel, mais abaixo, ele reforça, e nesses 2 últimos parágrafos ele finaliza essa questão. É preciso que se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, ou seja, a necessidade dele se conhecer, de se descobrir, entender quais são as limitações que ele possui, quais são suas virtudes que ele possui. E dessa forma ele vai criando o autodomínio para evitar que essas más tendências que ele carrega, ele coloque para fora. E a carne, ela serve para isso, o retorno à matéria, ela serve para isso. Ela, de certa forma, amplifica essas más tendências, fazendo com que nós, ao identificarmos, nós lutemos contra ela para que nós possamos progredir efetivamente. É aí que está a virtude do nosso crescimento. É aí nessa questão da matéria que nós nos depuramos. E aí Emmanuel continua, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Lembrando que as lições deixadas pelo Mestre no nosso Evangelho, elas são fundamentais e que nos auxiliam a romper as amarras do passado, do homem velho, como diz Joana de Ângeles. E pouco a pouco nós vamos nos livrando dessas más tendências. Mesmo na carne, nós conseguimos vencer essas más tendências. Há essa possibilidade. Essa possibilidade de rompermos com o nosso orgulho, rompermos com o nosso egoísmo e assim nós crescermos com Jesus e na direção de Jesus. E ele encerra no último parágrafo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. E é dessa forma, meus amigos, minhas amigas, que nós encerramos mais uma vez o nosso programa Refletindo com Emmanuel, deixando essas importantes lições e nos relembrando que é fundamental que nós nos conheçamos, que nós busquemos compreender quais são as nossas limitações, quais são as nossas virtudes também. E nós, pouco a pouco, com Jesus Cristo, nosso mestre e amigo, nós possamos crescer e depurar o nosso espírito, permitindo que pouco a pouco nós nos aproximemos de Jesus, o Espírito mais perfeito que já habitou a terra, e nós possamos crescer na direção dele para compreendermos também melhor Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia. Que Jesus nos abençoe a todos. Um forte abraço a vocês.